Muito bem, minha gente, nós vamos voltando aqui para o estúdio, agora para trazermos para dentro de casa aqui o meu querido Carlos Alberto Saerpe, que estreou na semana passada com louros, pompas e circunstâncias, muita gente falando, gostou. Tu criou um fã-clube rápido, hein, Carlos? A audiência é muito complacente, entendendo? Mas fico feliz com o resultado. Eles gostaram bastante do papo que a gente teve. Olha que a gente não falou praticamente nada, né? A gente só deu uma introduzida rápida, assim, né? E não tecemos efetivamente detalhes nenhum, porque era mais o pessoal mesmo te conhecer, saber como é que você ouvir sua voz, se acostumar com o teu jeito de falar e tal. E agora, a partir de hoje, é que a gente vai efetivamente mergulhar dentro do universo da defesa, da inteligência e da segurança nacional. E aí a gente decidiu, minha gente, eu e Carlos Alberto em comum acordo, de, a partir dessa semana, começar a descer e tecer detalhes sobre o que é efetivamente a defesa nacional, o que significa isso, né? Qual a importância. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque posso dizer que mais ou menos na nossa época, né, Carlos Alberto, a gente tinha mais ou menos uma noção de defesa nacional, né? A gente foi adolescente praticamente no mesmo tempo, a gente foi jovem mais ou menos no mesmo tempo, isso funcionava mais ou menos muito próximo da década de 60, 70, quando a gente viveu essa época, e naquela época eu lembro muito bem que a gente tinha alguma noção de defesa nacional, a gente conhecia alguns princípios de defesa nacional, existia muita propaganda sobre as Forças Armadas, por exemplo, né? A gente tinha o 7 de setembro como um evento anual, né? Era um evento que marcava o ano. Eu lembro que minha mãe pegava a gente, botava a melhor roupa, a gente ia para Presidente Vargas acompanhar a passagem, né? O desfile de toda aquela carreata de tanques e de caminhões militares, a cavalaria passando, volta e meia aquilo transferia-se para a terra do Flamengo, enfim. Era um evento nacional que a gente acompanhava com alegria. O 7 de setembro era um momento de alegria. Eu não sei se você lembra disso, mas eu lembro muito bem que minha mãe gostava muito de ver e tal. E com o passar do tempo, a sensação que eu tenho é que houve um esvaziamento da importância desse dia, por exemplo, o 7 de setembro, na verdade, e quase que não sem razão, para esvaziar a ideia da presença militar, necessária presença militar na estrutura governamental do país. Uma maneira de esvaziar, como quem disse assim, acabou o militar, acabou tudo, agora nós somos diferentes. Isso fez com que, inevitavelmente, tivéssemos alguma outras coisas acontecendo na nossa grade curricular de ensino, por exemplo. Você estudou tanto quanto eu Moral e Cívica e o SPB. E em Moral e Cívica e o SPB a gente também tinha conceitos, né, da importância das Forças Armadas, o que significavam, o que elas faziam, quais eram essas suas alçadas e tudo mais. Hoje não existe mais nada disso. As Forças Armadas são muito mais vistas como um lado da força militar, como se policiais militares fossem. É uma distorção da visão. O desconhecimento da nação é muito grande do papel das Forças Armadas. Tanto é verdade que em determinados momentos em que as coisas pegam fogo aí em relação ao avanço do crime no país, alguém fala assim, o que está fazendo as Forças Armadas dentro dos quartéis que não sai para reprimir o crime? Demonstra total falta de conhecimento. Então, neste momento, Carlos Alberto, eu preciso perguntar a você o que é defesa nacional? E a bola está contigo, não falo mais um minuto. Bom dia, então, Jansen, bom dia aos nossos ouvintes aí. Olha, não pretendo aqui dar aula de nada não, mas vou puxar aqui a definição que está na nossa Estratégia Nacional de Defesa, né? Para bem simplificar, a defesa nacional é esse conjunto de medidas e ações que o Estado brasileiro toma, né, com ênfase exatamente na expressão militar. E olha aí que contradição que nós encontramos aqui, né, quando você cita que existe uma tentativa de esvaziar o desfile de 7 de setembro, como
como um evento preponderantemente organizado pelos militares, né? Então, o ênfase da defesa nacional está na expressão militar, né? No uso da estrutura militar para a defesa do território nacional, da nossa soberania e dos nossos interesses contra essas ameaças preponderantemente externas. Isso é o que diz a nossa Estratégia Nacional de Defesa. Até porque não existiria, né, Carlos Alberto, desculpe te interromper, já te interrompendo, não existiria independência sem que nós tivéssemos força para garantir a independência, né? Essa ilusão de achar que a gente é independente porque nós somos bons de papo já foi para o espaço. Não existe. Isso nunca foi verdade. Né? Jansen, isso não existe. As Forças Armadas têm um papel importantíssimo, né? Nas atribuições do Estado brasileiro, mas vamos lembrar que a diplomacia também tem, né? Vamos lembrar do nosso Barão do Rio Branco, né? Que conseguiu tantos ganhos para o Brasil, né? De forma pacífica, né? Através dos tratados que assinou, mas é preciso lembrar que por trás dele havia, à época, a maior marinha das Américas. Não é da América do Sul, das Américas. Por trás do Barão do Rio Branco, nós tínhamos uma força militar muito, muito razoável para a época. Então, você possuir uma força militar, né, com efetivo poder de dissuasão, Leandro, é fundamental. O que nós perdemos, Jansen, é a dimensão do que é o Brasil. Né? Nós aprendemos lá atrás, né, que o Brasil tem 8.511.965 km², e hoje nós estamos discutindo outros aspectos do Brasil. Né? Nós estamos discutindo o bioma amazônico, a defesa do bioma amazônico, nós estamos discutindo a Amazônia Azul, e só a Amazônia Azul são 5,7 milhões de quilômetros. Compreende nosso mar territorial, nossa zona contígua, nossa zona exclusiva econômica, nossas famosas 200 milhas, e a plataforma continental, que é a extensão submersa. Né? Nós perdemos a noção da grandiosidade do Brasil, Leandro, e por conseguinte, perdemos a noção da necessidade de termos forças armadas capazes, Leandro, de dissuadir eventuais inimigos, né? E efetivamente nos defender num caso extremo. Né? O triste disso, já assim, é que isso reflete diretamente no nosso dia a dia. Né? Agora, em maio do ano passado, né, o Congresso aprovou a nossa penúltima Política Nacional de Defesa, né, que estabelece os objetivos nacionais de defesa, como garantia da soberania, né, dimensionamento do setor de defesa, etc. Aprovou, para você ver, o grau de importância que a sociedade está dando a isso. Aprovou com 4 anos de atraso. Né? A Política Nacional de Defesa é renovada há 4 anos, e nós estamos aprovando ela com 4 anos de atraso. E o que eu chamo a atenção aqui é que no site do Congresso você tem lá um canal para você votar, né, sobre o interesse disso, se acha aquilo importante ou não, né, entendendo? E nós tivemos zero votos, entendendo? Ninguém acessou o site da Câmara para pesquisar esse assunto estratégico nacional de defesa. Isso é muito triste, porque nem sempre foi assim. Vamos lembrar que lá em 1916, né, um jurista e um poeta, Olavo Bilac e Rui Barbosa, criaram a Liga da Defesa Nacional, né, preocupado com os efeitos da Primeira Guerra Mundial, né, e foram eles que iniciaram a campanha pelo serviço militar obrigatório. A Liga da Defesa Nacional ainda hoje está ativa sob a presidência do professor Sérgio Pinto Monteiro, uma personalidade incrível que, inclusive, vale a pena ser convidado aqui. Mas nós perdemos isso, nós perdemos esse interesse do cidadão civil pelos assuntos de defesa. Quando você fala dessa perda de interesse,
eu precisaria fazer uma pergunta a você. Você acredita que essa perda de interesse se dá por esse esvaziamento de importância da defesa ou pela desimportância que a nação tem entre os seus cidadãos? Você entende o que eu quero dizer? Uma coisa é quando eu acho o seguinte, eu gosto muito do Brasil, mas acho que a gente não precisa defender nada. Outra coisa é, vou defender o quê se isso aqui tá uma bomba? Eu quero mais é que tudo se exploda. Qual é a sensação que você tem? É mais pelo abandono a si próprio ou pelo abandono do que parece não lhes interessar? A gente precisa combinar antecipadamente para você só fazer pergunta fácil, né? Fiz pergunta de 1 milhão, né? Mas Jansen, assim, eu acho que isso é um caldo de cultura, né? Entendendo? Nós temos uma questão histórica que nós não nos envolvemos em conflitos há muito tempo, né? Em conflitos graves. Nós perdemos essa memória, né? Por outro lado, né, de fato, existe uma percepção assim, mas nós não vamos entrar em guerra, nós somos um país pacífico, né? Nós não temos a percepção da ameaça. Lá nos anos 70, quando a gente era garoto, nós tínhamos a percepção da ameaça contra o nosso oponente a ser batido eventualmente, era a Argentina. Nossas unidades militares estavam lá, todas concentradas no sul do país, né, pensando que a Argentina fosse um oponente, né? Felizmente isso hoje se foi, né? A gente não tem mais essa percepção. Hoje, gradativamente, ao longo dos últimos, 20 ou 30 anos, você vê a mudança de unidades militares, entendeu? Do sul para o norte, para a proteção do nosso bioma amazônico e das questões fronteiriças lá, como tráfico de drogas, tráfico de riquezas, do nosso bioma, né? Entendeu? Então, assim, nós perdemos essa percepção de que existe uma ameaça, né? A gente não percebe essa ameaça. Todas as crises que acontecem, mundiais, né, aconteciam longe, né? A Primeira Guerra Mundial era a guerra europeia, a Segunda Guerra Mundial era uma guerra europeia, a crise da Bolsa de Nova York era uma crise lá nos Estados Unidos, a gente queimou um café aqui, coisa e tal, mas a gente passava ao largo dessas coisas. Mas a partir dos anos 90, né, com a globalização, isso veio mudando. As crises econômicas começaram a nos atingir, né? A crise do México, as crises da Bolsa, a crise dos subprimes americanos, de 2008, tudo isso teve efeito aqui. Então, o que a gente precisa atentar é que as crises de defesa também vão passar a nos atingir, até porque agora o Brasil é um player global, né? Nós participamos ativamente de missões de paz, né? Nós temos intercâmbios com vários países para questões de treinamento, então assim, a gente não vai passar mais, entendendo, como um país neutro, né? Isso vai ter implicações. Além do que, Carlos, eu tenho a sensação de que um país com uma extensão tão impressionantemente, estupidamente grande de território eivado de riquezas naturais, minimamente desperta interesse de um sem número de nações que não têm esse recurso. Não tenha dúvida. Claro que eu vou falar agora de uma nação muito amiga, que é a questão do Japão, por exemplo, mas se você pensar no Japão medieval, por exemplo, que era um país que adorava invadir outros lugares, como invadiu China e outros países próximos ali daquele arquipélago, o Japão tem 3% do seu território passível de ser cultivável. 3%. É um país que depende totalmente de importação de alimentos. Se amanhã decide, porque hoje o Japão não tem nem exército, nem marinha, nem nada, né? Por conta do tratado do fim da guerra de 45. Mas teria todo o interesse de entrar aqui e tomar um espaço. Outros países, por exemplo, como países europeus, que não têm o recurso que a gente tem, que perde na guerra
contra as nossas exportações agrícolas. Você sabe muito bem que a França, por exemplo, vive fazendo campanha contra o Brasil, porque a economia francesa toda hora sofre um chute na canela do nosso agro, que é muito forte e atrapalha bastante a França. Daí, visto que alguns dias atrás nós vimos aquela fala totalmente desconexa e absurda do presidente do Carrefour, presidente mundial do Carrefour, dizendo que nosso produto não tem segurança sanitária. O que era aquilo? A tentativa de proteção do produto interno, porque ele perde para a gente. Então, o mundo todo se vira para cá. Toda vez que se queima alguma coisa na Amazônia, nem que seja queima de lixo, eles acham que nós não sabemos cuidar da nossa riqueza e tudo mais. E alguns mapas que circulam por Europa colocam a Amazônia como região internacional, por exemplo. O que significa isso? Significa que está todo mundo de olho aqui. E o que significa dizer isso? Significa que se nós não tivermos uma defesa, a qualquer momento, um desses medíocres e pitecântropos presidentes malucos de um país desse qualquer vai querer fazer alguma graça aqui, mas não tem a menor dúvida. Ou será que eu sou tão assustado assim que estou vendo pelo em ovo? Não, Jansen, não está. Se me permita, por favor, fazer uma pequena correção. O Japão tem força armada, sim. Inclusive tem uma marinha respeitável. A doutrina de aplicação da marinha é que deixou de ser aquela marinha imperial, né, para ser uma força estritamente de defesa, muito vinculada aos Estados Unidos. Isso, mas isso é uma questão de Tarto, né? Sim. Mas olha, não, você não tá vendo pelo em ovo, não. Queria acrescentar um outro aspecto aí que nós temos que nos preocupar, e que isso é amplamente debatido aí pelo mundo afora, que é a questão da água, né? A água vai ser um bem escasso, a água potável vai ser um bem escasso. E nós temos aquíferos gigantescos, né, que estão sobre nós. Nós não temos só petróleo, minério, outras riquezas do bioma. Nós temos muita água também. Aquífero Guarani, o aquífero de Alter do Chão, tudo isso, entendendo, pode ser objeto de cobiça, entendendo, de interesses estrangeiros, né? E para garantir, entendendo, que isso continue, entendendo, sobre a nossa posse, entendendo, nós precisamos de forças armadas muito bem estruturadas, muito bem preparadas, muito fortes. Mas, principalmente, nós precisamos saber o que nós queremos ser, entendendo? O que o Brasil quer ser no mundo, né? Não pode ser um convidado de luxo, né? Se nós vamos ser protagonistas no cenário internacional, a gente tem que lembrar que ser protagonista tem ônus e tem bônus, né? Você tem o aplauso e você tem a crítica, né? Então nós precisamos pensar o que nós vamos, o que nós queremos como país, né? Em termos de Brasil, né? Só para voltar na questão da estratégia da Política Nacional de Defesa, que foi atrasada, foi aprovada com 4 anos de atraso, né? Tem agora, tá vendo? Nesse instante, na Comissão de Relações Externas e Defesa, né, na CREDEM, né, um voto do deputado Luiz Carlos Rauli, né, pedindo uma audiência para discutir um artigo chamado A Grande Estratégia Brasileira da Tríplice Tríade, que é um artigo do professor Guilherme Sandoval, da Escola Superior de Guerra, em que ele faz um raciocínio teórico muito refinado, né, mas muito apropriado, né, em que ele estabelece 3 eixos de desenvolvimento, né, que seriam 3 tríades, né, uma tríade sul-americana, uma tríade oceânica e uma tríade de poder central, que seria exatamente nosso relacionamento com os países sul-americanos, com os países oceânicos e com o poder central, basicamente Estados Unidos, Europa e China, né, que nós não temos como deixar de
de nos relacionar com esses países. São players que fazem parte nossa. E a partir daí, né, ele elabora todo um raciocínio onde ele propõe, né, que se construam modelos, né, arquétipos geopolíticos para que o Brasil seja efetivamente uma geopolítica, uma superpotência. A expressão que ele usa é superpotência energética, alimentar, aquífera e ambiental, né? Essa votação está lá no site também da Câmara. Pelo menos teve lá uns 60 votos por enquanto, então eu conclamo aí o nosso ouvinte a acessar lá o site e fazer a votação como achando que o debate é adequado, né? E se manifestando lá, tem espaço para manifestação. Esse pedido do deputado foi aprovado no dia 4 de dezembro, nós entramos, o Congresso entrou em recesso. Quando voltar do recesso, é necessário que se faça uma nova solicitação administrativa para que ele volte. Mas nós temos temas muito, muito importantes para serem discutidos, que estão sendo discutidos aí, e que nós deveríamos participar melhor. O Brasil, desde o governo Bolsonaro, foi quando eu comecei a ver isso com maior atenção, e o Lula segue nessa mesma balada, está tentando um lugar permanente, né, um assento permanente na OCDE. A falta de pujança para efetivamente comprar essa briga e entrar de pé no peito para participar da OCDE não é um pouco motivada pela nossa falta de força militar no âmbito global? A gente não é pouco visto como um país capaz de ser relevante militarmente falando? No caso específico da OCDE, eu entendo, não, Jansen. No caso específico da OCDE, eu acho que falta a gente fechar melhor o checklist, né? A gente já participa em algumas iniciativas, como o GAFSUD, né, o FATF, que é o grupo contra a lavagem de dinheiro, né? O Brasil já participa, mas participa do GAFSUD, que é um braço da OCDE, mas não participa da OCDE. Nós temos essa pretensão, eu acho que é legítima, mas a gente precisa fazer o dever de casa, né? Não pode ser um convidado de luxo, né? Dizendo, olha, quero participar, mas não quero assumir determinadas posições. Tem que ver se essas posições são efetivamente do nosso interesse, né? E se a gente vai pagar esse preço, né? Eu acho que no caso da OTAN, né, de ser um aliado preferencial da OTAN, né, como é o caso da Colômbia, inclusive, né, que foi uma iniciativa do governo Bolsonaro, né, acho que nos falta primeiro recurso, né, porque uma das reclamações do presidente Trump é que só os Estados Unidos acaba por bancar isso, né? Então os países em melhores condições econômicas que a nossa, né, acabam por não comparecer, né, comprometer percentuais do PIB, né, com o sustento da OTAN. Acho que a gente também ia ter problema isso. Mas nós tivemos uma boa aproximação nesse sentido em relação aos Estados Unidos, né? Mas eu acho que no caso daquela pretensão, né, de ser um país aliado preferencial da OTAN, no caso nos faltava mais investimento, mais corpo, né, militar, né? Falta mais investimento. Também acho. Agora, a gente não vai esgotar o assunto de defesa agora, claro, a gente não tem uma pretensão. Nesse momento já estamos falando aqui há 25 minutos e a gente ainda tem um pouquinho de caminho aí, mais uns 3, 4 minutos para caminhar. Antes da gente, ou melhor, e em vez da gente tentar esgotar isso tudo, eu quero tocar num assunto que, por exemplo, tem tudo a ver com defesa nacional, que foi o exercício praticado pela Venezuela agora há poucos dias, na fronteira brasileira, em que houve um avanço sobre a nossa fronteira, entraram efetivamente no nosso território
e depois com a desculpa de que foi apenas um exercício, que foi sem querer que a gente pisou ali, mas a sensação que eu tive foi o seguinte: derruba aí a cerca, se eles não reclamarem, a gente já sabe que por aqui a gente pode entrar. Não foi mais ou menos alguma coisa nesse sentido? Ou, de novo, eu estou chutando, cuspindo para o alto? Não, de forma nenhuma. O que aconteceu na nossa fronteira com a Venezuela é grave, né, porque os exercícios militares eles têm protocolos a serem seguidos, exercícios fronteiriços, né, militares que ocorrem em área de fronteira, eles têm protocolos a serem seguidos, né, entendendo? A Venezuela não notificou o Brasil de que haveria esse exercício, né, entendendo? E durante o exercício, alguns veículos, né, adentraram o território brasileiro. Isso é uma violação das leis internacionais, isso é a invasão, sim, do território brasileiro, embora não tenha tido maiores consequências, mas eu espero que a nossa diplomacia trabalhe com afinco para que isso não se repita. De qualquer forma, essa questão, né, da Venezuela, reivindicar a área da Guiana, Essequiba, né, entendendo? Isso é uma coisa que já vem preocupando o governo brasileiro, as Forças Armadas. Nós já deslocamos, né, tropas para aquela região, né, porque necessariamente a Venezuela vai precisar passar por um pedaço do nosso território se ela quiser efetivamente acessar a região que ela reivindica. Então, o Exército já se movimentou para lá, nós já reforçamos, já houve uma mudança, vamos dizer assim, administrativa de nível de unidade, né, agora me fugiu a mudança que houve, mas houve uma mudança administrativa de nível de unidade militar na região. Então, isso aí não é uma coisa que a gente deva deixar passar, entendeu? É uma coisa que tem que ser contestada pela nossa diplomacia e acompanhado pelo necessário movimento militar. Eu não sei se você lembra, você citou agora há pouco a questão da Guerra das Malvinas, né? Quando o presidente argentino, para tentar dar sobrevida ao governo militar na Argentina, ele arrumou uma guerra contra a Inglaterra, tentando tornar as Ilhas Malvinas, trocando o nome das Ilhas Falkland, que hoje é possessão da Inglaterra, né? E naquela época, eu lembro muito bem que os caças Harriet entraram no espaço aéreo brasileiro. Eu estou falando aí de 80 e blauzinho, né? 80 e pouquinho, e a memória do cabeção aqui lembrou disso agora. E eu lembro que quando isso aconteceu, foi um certo desconforto diplomático, e que na época os nossos caças mandaram o bicho descer. Não vai entrar aqui desse jeito, não, pode descer e vai andando. Não, mas eu estou só passando aqui, só que eu vou para lá, não, desce, vai acabar de fazer o percurso a pé. Mais ou menos teria que ter sido esse o posicionamento com essa questão da invasão da Venezuela, né? Porque a sensação que eu tenho é aquilo que eu te falei: derruba a cerca, se não reclamar, a gente invade. Foi um Vulcan que pousou aqui em 1981, um Vulcan em inglês, né? O Sea Harrier é aquele que faz decolagem vertical dos porta-aviões, né? Mas não foi o Sea Harrier, não, foi um Vulcan, que aparentemente a história que a alegação é que teve problemas mecânicos, teve que fazer um pouso aqui, mas não ficou barato naquela época, não. Ele foi acompanhado, fez o pouso, e depois levantou-se e foi embora. Esse cenário de buscar um elemento externo para desviar a atenção de uma crise interna não deve ser descartado no caso da Venezuela. Eu acho que, no caso Intela especificamente, é exatamente isso. O Maduro está testando a fronteira mais maleável, né? Entendendo? E aquela que for mais maleável, ele vai tentar avançar para arrefecer a sua própria crise interna.
ele já viu que com a nova presidência dos Estados Unidos, ele não vai ter tempo bom, né? Então ele deve se voltar aqui para a nossa própria América do Sul. A gente tem que prestar atenção nisso. Até porque é mais fácil brigar com um amigo do que com um inimigo, né? Se a gente vai claro. brigar com um amigo, porque aí qualquer coisa depois a gente bate um papo atrás da cortina, dá um tapinha nas costas, é tudo certo, né? Brigar com o inimigo é muito mais difícil, porque você não sabe o que ele é capaz de fazer com você, já que ele não é seu amigo. Enfim, essas questões que estão sempre por trás dos panos que são questões para a defesa acompanhar, identificar, perceber, agir diplomaticamente, mas dizer, olha, vamos tratar aqui, vamos conversar pacificamente, mas eu estou aqui com um porrete na mão. Qualquer coisa a gente sabe exatamente onde bater e não vai ser... Eu costumo sempre dizer que eu ouvia muito isso quando era jovem, né? A gente só é respeitado pelo tamanho do prejuízo que pode causar. Se a gente não pode causar prejuízo algum, nós somos os mais fáceis de serem enfrentados, né? E isso tudo é que a gente tem que tomar cuidado, porque está chegando a hora que a gente vai começar a perceber que o mundo vai entrar nessas fases assim, meio complicadas. Que é cíclico, viu, minha gente? Não estou fazendo nenhuma previsão apocalíptica, nada não. São ciclos, né? São ciclos de movimentos globais mesmo, acontecem. As relações internacionais vão se apodrecendo, vão se desgastando, as questões internas de cada país vão empurrando para determinadas questões, que se você quiser estudar o porquê aconteceu a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que praticamente é só a continuação da primeira, nada mais foi do que um problema econômico gravíssimo, né, naquela região da Europa, onde a Alemanha era o epicentro do problema, né? Então, vai estudar isso aí que você vai ver, que nós não estamos vivendo nada diferente em termos de circunstâncias do que já aconteceu no mundo e estourou em guerras monumentais. Meu querido Carlos Alberto Saerpa, você não esgotou e não conseguirá esgotar esse assunto tão facilmente, graças a Deus, porque é exatamente por isso que você está aqui, para trazer isso mais vezes. Obrigadíssimo pelo teu carinho. 34 minutos de bate-papo, eu não vou mais te ocupar. Obrigado pela tua generosidade, obrigado pela tua paciência em falar com a gente aqui e ouvir esse gagá que de vez em quando troca o Vulcan pelo Caça-Harrier. Jansen, é uma satisfação novamente ser recebido por você aqui e poder debater esses assuntos tão interessantes. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo seu carinho. Bom, você que está nos ouvindo, não sai daí, a gente volta já com a sequência da programação. Vamos lá.